Bom dia, tudo bem? E aí, gente? Como passaram de antes de ontem, né? Ontem eu não fiz o devocional, eu fui no médico de manhã, já estava marcado fazia um tempo essa consulta, mas era lá na ilha e aqui como a logística, né? Que eu tô em Palhoça, Floripa tá ali, eu tenho que atravessar a ponte para poder ir para Floripa. E eu tô um pouquinho longe, né? Eu pego a BR e vou para lá. Então, fica meio fora de mão. Deixa eu ajeitar aqui que essa câmera tá torta. E aí eu tenho que acabar saindo de casa bem cedo, ainda mais que a minha consulta ela tava marcada às 9 e pouco. E aí já viu, né? Bem no horário de pico, pra galera poder entrar, né, lá pra ilha, porque muita gente que mora aqui em Palhoça trabalha lá. E aí, enfim, demorei, aí cheguei em casa já era tarde e ontem começou ontem um evento, né, que se chama aqui uma conferência de mulheres, que se chama Flowers, na uma igreja chamada Mais de Cristo, né, e começou ontem, é quinta, sexta e sábado. Então hoje tem mais lá, ó, tô com a pulseirinha e, nossa, muito top, muito bom, né? Como eu tava sentindo falta de um ajuntamento de mulheres, e muitas mulheres, tinha 2.000 mulheres lá mais ou menos, né? O lugar tem capacidade para isso e tava cheio. Então é mulherada, né? Graças a Deus, assim, a gente vê uma fome mesmo, né? Uma sede ali para poder estar buscando e nossa, muito legal mesmo. Gostei, estou gostando. Hoje tem mais e é bom que isso fortalece, né, a nossa fé, o nosso chamado, né? Fortalece a nossa vida, o nosso dia a dia, nosso tempo, né, com Deus, com a vida mesmo, com as pessoas, né? Tudo que eu falo, não existe uma coisa da palavra de Deus, uma coisa do que se refere a Deus que é em vão. De tudo a gente pode tirar proveito, né? E não é diferente, nessas conferências é muito legal. Ontem quem estava cantando lá, quem ministrou o louvor, foi a Midian. Gente, que engraçado que assim, as meninas que são aí do pentecostal, do assembleia, não sei se é assembleia, porque assim, eu não sou de denominação, né? Então eu não manjo muito, mas eu sei que tem as meninas que são. É, gente, eu nunca tinha escutado aquela música, é Joquebede, né? Ô, Joquebede, não sei o quê. Gente do céu, eu sério, eu não conseguia cantar, eu ria, porque aí a Midian pegou o pandeiro, foi assim, bem legal mesmo, assim. Claro, teve um momento, né, de uma adoração, mais de entrega e tal. Não deixa de ser uma forma de adoração, né? Essa forma que ela estava ali adorando e cantando, louvando. Mas que era engraçado, Jacó segurou o anjo. Qual que teve mais? Ai, gente do céu. Eu não lembro, mas eu sei que assim, são músicas das antigas, eu sei que são das antigas. Algumas eu gravei e mandei pro Michael pra ele ouvir. Falei, amor, você conhece essa música? Porque eu sinceramente não conheço muito, né? A gente fica mais ligado hoje no gospel atual, né? E a gente não sabe, mas foi muito divertido, foi muito bom, muito gostoso. Uma palavra também muito poderosa, né? Sobre os lugares, né? Onde a gente coloca as nossas emoções, os nossos sentimentos. E hoje de manhã, né? Nesse nosso dia 23/6 de 2023, eu amanheci com um pensamento, né, sobre a questão da frieza e o desânimo espiritual. Muitas vezes nós entramos nesse lugar, né, na frieza espiritual, né? E o que que significa frieza espiritual? Às vezes nos sentimos cansados, né? Nos cansamos no caminho, na caminhada, encontramos muitas vezes desanimados. Mas não é hora nem tempo para o desânimo. Não podemos entregar o nosso coração e a nossa alma para o desânimo. O mal está aí, porque o desânimo tira o ânimo e a força da nossa alma e do nosso coração, né? O desânimo ele tem o poder de um mofo, né? Vamos colocar assim. É como se fosse um mofo num pedaço de pão, né? Ele começa ali uma manchinha, ele vai proliferando no nosso corpo, né? No nosso pãozinho. E a mesma coisa acontece com o desânimo e a frieza espiritual em nós. Às vezes a gente começa com uma coisinha e acaba que aquilo vai aumentando, 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 né? E nos faz desanimar. Aí, vendo ali, veio para mim assim o versículo, né, de Lucas, o capítulo 5,
né, o versículo de 1 a 11. Eu vou ler aqui para vocês, é uma passagem, é curtinha, e eu vou ler rapidinho. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E Jesus entrou num dos barcos, ao que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco mais da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Mas porque é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando as redes foram lançadas, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João e filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram-se seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém, né? É maravilhoso ver isso aqui, né? Imagina só, eles estavam tentando, né? Assim como nós tentamos muitas coisas, né? Às vezes a gente tá ali, né? Eles aqui nesse caso estavam passando a noite toda lançando as redes e não pegavam nada, lançava lá, não pegava nada. Nós muitas vezes lançamos palavras sobre a vida das nossas famílias, chegamos para nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, tentamos, como que eu posso dizer? Tentamos falar, tentamos fazer as coisas para que nosso casamento seja restaurado, às vezes, né? Os filhos sejam resgatados, às vezes, de vícios, de, de desobediência, haja transformação. A gente às vezes tem plantado semente, tem lançado, né, redes, e aí o que que acontece? A gente passa, às vezes, volta desanimada, porque fala assim: nada acontece. Nada nós pegamos, né? Como eles lá passaram a noite pescando e nada tinha acontecido. E às vezes acontece com a gente isso, né? A gente lança as redes, a gente fala, a gente está buscando conosco, com a gente mesmo. Às vezes a gente está buscando realmente uma conexão ali, buscando um quebrantamento em Deus, algo do tipo, mas parece que a gente nunca consegue atingir aquele nível, né? E aí o que que acontece? A gente desanima. A gente gera uma frieza na nossa fé, uma frieza na nossa espiritualidade, e é onde aos poucos a gente acaba fazendo o quê? Se afastando, vai se afastando aos poucos, vai saindo daquilo, vai deixando, vai desanimando, vai largando, e com isso, essa frieza, esse desânimo, ele só tende a aumentar, né? Sendo que o que Jesus quer é entrar com a gente nesse barco, né? É entrar conosco na nossa vida e a gente pegar e falar assim: Senhor, eu tentei sozinha, não consegui pescar nada, não consegui solução para esse problema, não consegui resolver isso. Eu preciso do Senhor aqui no meu barco. E aí Jesus pega e fala pra gente: tá, então você precisa, então vamos mais profundo. Vamos ali mais profundo, vamos ali, vamos tratar a raiz de alguns problemas, vamos resolver questões que estão ali, né? Vamos buscar mais a fundo, vamos mergulhar. Um exemplo de um ministério: ah, Senhor, eu quero te servir, eu quero, então tá, então vamos mais profundo, vamos ali, né? Dar um passo de ousadia, né? Porque profundidade, ele, para você ir numa profundidade, você não tem visão. Profundidade, você é uma coisa que significa que você não alcança, não é raso, porque o raso você alcança, o profundo você perde o controle, né? E quando a gente entrega para Deus esse controle, esse poder, para Jesus esse poder, né?
essa questão da profundidade, Senhor, eu não tenho medo do que vai vir, eu estou indo mais profundo, eu quero resolver esse problema, eu quero ter, se tiver que mexer lá na estrutura do meu problema, eu vou mexer, porque eu quero resolver esse problema com o Senhor, porque o Senhor está me pedindo para ir mais profundo. Então, quando ele fala assim, vamos mais profundo, mergulha em mim, me busca de todo o teu coração, né? Entrega para mim todas as suas ansiedades, todos os seus medos, entrega para mim todos os seus pecados, porque todos eles serão perdoados. Às vezes a gente não quer fazer isso, né? Às vezes a gente quer permanecer ali no raso, permanecer na superfície onde não tem peixe, né? Onde não tem pescaria. Esse é um ponto. Só que aí o que que acontece? Se eu obedeço a voz de Deus, vou lá no fundo, entrego tudo, faço todas as coisas, quando eu lanço a minha rede, a minha pescaria, a abundância, o transbordo daquilo que vai vir sobre a minha vida é muito maior do que aquilo que eu vou estar ali na beiradinha. Na beiradinha eu posso pegar 1 ou 2 peixinhos e me contentar com isso, me contentar com esse pouco. Mas se eu vou mais a fundo com Jesus, se eu vou além, se eu mergulho, se eu realmente entrego na profundidade daquilo que Ele quer, na intensidade que Ele está me pedindo para entregar, o que eu vou pegar de lá é muito maior, né? É tanto que assim os barcos não suportavam o peso, né? A quantidade de peixe que eles tinham pego. Nunca teve uma pescaria daquela. E assim acontece. Nunca nossa vida foi transformada como será transformada a partir do momento em que a gente realmente, né, lançar nossa rede no profundo em Deus, no profundo em Jesus, né? Isso serve pra gente assim animar, não desistir, né? Buscar que realmente assim, poxa, a gente consegue fazer isso, né? Tanta gente conseguiu, eu conseguia, e eu luto ainda contra isso, porque eu confesso assim, às vezes a gente desanima. Eu às vezes fico olhando para as coisas que eu tenho para fazer, assim, em Deus, né? As coisas que eu quero fazer e sempre eu pergunto para ele, Senhor, é da minha vontade ou é da tua vontade? Porque são coisas que às vezes a gente acaba realmente confundindo o nosso desejo, né, com o desejo do que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é farto, o que nós temos é escasso, é pequeno, é pouco, né, comparado com o que Ele tem. E nesse caso aqui, que nem Simão pega e fala, né? Ele foi obediente, lançou a rede, mas depois ele fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Muitas vezes a gente vai receber, quando a gente lançar a rede, quando a gente receber essas coisas, a gente vai falar assim: meu Deus, mas será que eu mereço isso? Senhor, eu não mereço isso. Tipo, não faz sentido isso na minha vida. E aí a gente sempre fica com aquela sensação, com aquela espera de que algo ruim vai acontecer, de que algo tipo, ai, não, isso não é pra mim, porque é bom demais pra ser pra mim, porque a gente às vezes se coloca naquele lugar, já levei tanta pedrada, mas a gente esquece que nesse lugar onde a gente levou as pedradas não era o lugar onde Jesus estava, né? Não é o lugar onde nós estávamos em Jesus, era um lugar realmente onde a gente estava tentando viver sozinho, com a nossa própria força, tomando as nossas próprias decisões, sem colocar nele, sem firmar nele a nossa fé, né? Então aí realmente a gente pega e fala assim, a forma que a gente fala, é claro que a gente não fala, Senhor, afasta-te de mim, né? Mas a gente olha e fala assim, eu sou uma pecadora, imagina que Deus vai me abençoar com isso, né? Vamos entender, nós pecamos, nós erramos, nós pedimos perdão para Deus, nós somos uma nova criatura, nós não fazemos mais as mesmas coisas que nós fazíamos. É por isso que nós temos uma pescaria diferenciada. Se fosse no caso de eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes e tentar lançar essa rede, com certeza eu pescaria as mesmas coisas que eu estava pescando antes, entendeu? Então, assim, para que haja transformação, para que haja realmente um novo na nossa vida, a gente tem que nascer de novo. A gente tem que pedir perdão e andar, buscar andar em santidade, né? Ah, beleza, eu caí. Peraí que eu vou espiar. Ai, ui, tem que me concentrar para espirrar. E eu vou andar em santidade, né? Vou tentar andar em santidade, vou buscar isso todos os dias. Ninguém é santo, né? Ninguém é perfeito, mas a gente tenta andar em santidade, a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta realmente
andar debaixo dos princípios, né, alicerçados. E por isso que eu falo mais uma vez, quanto mais a gente anda do lado de Jesus, quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente mistura com a palavra, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita, mais parecido com ele a gente fica, né? E não tem como o fato da gente andar com ele, caminhar com ele, não ficar parecida com ele. Eu ultimamente vi no Instagram várias coisas assim, várias pessoas falando as mesmas coisas, porque parece meio que uma fase, né? Ai, procrastinação. Todo mundo falava ou fazia alguma coisa sobre procrastinação. Ai, todo, né? É como se assim, as pessoas descobrissem o mundo, sendo que tudo isso está na Bíblia, né? Quem lê lá, principalmente Provérbios, né? Que foi escrito por Salomão ali, aquela sabedoria dele, né? Então vamos pensar quando isso foi escrito. Tudo que as pessoas hoje ficam repetindo são coisas que já estão na Bíblia. Nada foi inventado novo, alguém teve uma ideia nova. O que mudou foi a forma de falar. E agora tá todo mundo falando sobre essa questão, né? Ah, você é as 5 pessoas que você vive. Nossa, sério, acho que eu vi umas 6 pessoas diferentes fazendo isso. Você é 5, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas que falam X, você vai ser a sexta que vai falar X. Se você anda com 5 pessoas que faz Y, nananana. É óbvio que nós somos o reflexo daquelas pessoas que nós também convivemos, né? Por isso que, mais uma vez, eu já falei lá atrás, a gente tem que tomar muito cuidado com os lugares, né? Com as pessoas que a gente anda, com os meios em que a gente está. Não quer dizer que assim eu vou me afastar porque eu não quero me contaminar. Não, é você vai, faz o que você tem que fazer dentro daquele grupo, deixa o seu perfume exalando naquele lugar. Opa, pera aí, essa pessoa passou por aqui e sai dali. E vai para o grupo das pessoas e convive. Viver, né, ali, passar aí, conviver naquele meio onde existe o pecado, onde existe a falta, onde existe, né, a discórdia, essas coisas, é necessário que a gente passe por esses lugares para a gente poder ser exemplo, para a gente poder deixar a pessoa realmente instigada ali, poxa, o que que essa pessoa tem, o que que faz de diferente, né, mas não conviver com essa pessoa. Né? Isso está escrito na Bíblia, que quando a gente busca Deus, quando a gente está junto com Deus, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Né? Quando nós estamos caminhando, quando nós estamos junto com Ele, é automático, a gente tem a semelhança, né? Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Né? Então, assim, nas nossas atitudes nós vamos transparecer isso, nas coisas que nós fazemos. Então, assim, é muito natural que isso aconteça. E também tem que ser intencional da nossa parte, não viver no meio daqueles que podem nos influenciar para algo que pode alterar o nosso DNA e a nossa essência, né? Então, assim, nesse momento, eu vejo que o Senhor quer que a gente não desanime, a gente continue buscando Ele, que não deixe a frieza espiritual entrar na nossa vida, né? Que a gente cuide dos lugares, das pessoas que estão nos influenciando, né? Que nós possamos ser influência na vida das pessoas, mas influência boa, né? E que a gente não tenha medo de lançar a rede naquilo que o Senhor quer, que a gente não tenha medo de ir profundo conforme o Senhor quer que nós vamos. Né? Às vezes o Senhor está pedindo aí para você, poxa filha, avança aí no ministério também, no seu envolvimento com mulheres, no seu envolvimento com famílias, no seu envolvimento com a comunidade. Avança no seu envolvimento com o seu trabalho, porque através do seu trabalho você vai lá na mesa do seu escritório, as pessoas vão chegar para você, muitas vezes vão abrir o coração, vão desabafar com você, vão abrir e você vai poder pegar e falar assim de Deus para ela, falar de Jesus para ela de alguma forma bem sutil, né? Não precisa fazer do seu ambiente de trabalho um púlpito para pregação, mas através da tua vida, através da minha vida, através da nossa vida, através daquilo que a gente pode expressar para as pessoas, a gente fazer uma boa pescaria, né? Então, assim, hoje o Senhor nos chama para quê? Não tenha medo. De agora em diante, vocês são pescadores de homens. O Senhor nos chama para quê? Nos chama para pescar homens. Nos chama para sair no mundo, para ser influência para as pessoas, não para ser influenciados pelas pessoas. O Senhor quer que a gente medite na palavra dele de dia e de noite, né? Até que ele venha, para que a gente possa ter o quê? Conteúdo,
para entregar. Hoje não é tudo assim, tem que ter conteúdo para poder entregar, tem que ter conteúdo para entregar. Então, assim, busca que esse é o melhor conteúdo que tem. Às vezes você fala assim, mas nem, né? Não é só do espiritual que vive o homem, eu preciso trabalhar para comer. Exatamente. Todo mundo precisa, né? Trabalhar para ganhar dinheiro, viver, né? Nós estamos, né? Que eu falo, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Então, a gente segue as leis desse mundo, a gente segue as regras daqui, né? Mas eu não preciso viver tudo que o mundo me proporciona, né? Aí que a gente tem que tomar cuidado. Eu não preciso viver tudo que me é oferecido no mundo, não, porque eu posso muito bem continuar seguindo aquilo que é o desejo e o plano do meu Pai, né? Vivendo nesse mundo. E nada, a palavra dele nos garante, nada vai nos faltar quando nós estamos nele, né? Então eu não preciso ter medo. Então essa é a palavra para nós hoje, ficou às vezes um pouco confusa, mas em essência o que o Senhor quer é que a gente não tenha medo quando Ele nos chamar para a profundidade, né? Que a gente possa realmente nos animar, né? Nos sentir animado, não desanimar e continuar buscando, tendo a certeza de que no momento certo o nosso barco vai encher, vai ter tanto peixe, né? Que a gente vai precisar chamar outras pessoas para ajudar. Quando eu li esse daqui, me veio muito claro, assim, né? Às vezes a gente fala assim, mas quem sou eu, né? Eu também falei isso muitas vezes para poder levar a palavra, para poder falar de Jesus, né? O que eu falo de Jesus é o que Jesus faz na minha vida. Às vezes a gente não precisa fazer teologia ou ser um doutor né, na palavra, sendo que a gente pode só falar o testemunho daquilo que o Senhor tem feito e tem transformado em nós, né? E através disso, muitas vezes as pessoas que vão estar ao nosso redor, as pessoas que nos admiram, as pessoas que às vezes se inspiram em nós, vão olhar e vão falar assim, nossa, que legal, eu também quero conhecer como que funciona, como que faz, e aí você tem a chance, né, de lançar a sua rede. E eu vou orar. Paizinho querido, obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Jesus, por mais um amanhecer, por mais um tempo, ó Pai, que o Senhor nos permite viver nessa terra, Senhor. Por mais um dia que o Senhor nos permite, ó Pai, ser influência nesse mundo. Ah, Deus, que nós possamos influenciar, ó Pai, e não ser influenciado. Deus, ministra os nossos corações, ó Deus. Traz em nós, ó Deus, o desejo, a fome, a sede por Ti. Uma busca, Senhor, sempre, ó Pai, pela verdade, ó Deus, pela justiça. Que o nosso coração não venha se conformar, Senhor, ou se amoldar, ó Deus, aos padrões desse mundo. Deus, que nós possamos sempre, Pai, buscar a semelhança com a Tua face, com as Tuas ações. Ah, Jesus, que nós possamos meditar na Tua palavra, nos dá esse entendimento, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes isso não é fácil, porque nós temos a influência de tudo que é mais fácil aqui de fora, Senhor, tudo que é mais fácil, tudo que o mundo nos dá, Senhor, às vezes é mais divertido, ó Deus. Parece ser mais leve, mas depois nos gera um peso, Senhor, um peso de morte. Tudo que o mundo nos oferece, Senhor, aonde os pecados, as facilidades da carne geram em nós, ó Deus, no momento prazer, mas depois, Senhor, gera em nós desgraça, Pai. Muitas das coisas que nós temos carregado, doenças, enfermidades, ó Deus, no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas famílias, Deus, tem sido causado, ó Deus, pelas permissões que nós temos dado, ó Deus, muitas vezes para Satanás se andar no nosso lar, ó Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos. Abre os nossos olhos, Senhor. Tira toda a escama, Senhor, toda a visão, Senhor, fosqueada, ó Deus. Que nós possamos ter uma visão nítida, ó Pai, daquilo que é errado que está em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ter a transformação acontecendo em nós a todo momento, seja através de amizades, ó Deus. Mostra-nos, ó Pai, as amizades sinceras, as pessoas, ó Deus, que podem se assentar à nossa mesa, que nós podemos abrir os nossos corações. Nos mostra, Senhor, essas pessoas, Pai. Se tem pessoas, ó Deus, que estão se assentando às nossas mesas, ó Deus, que estão vivendo conosco, ó Pai, que estão nas nossas casas, frequentando a nossa família, Deus, que são pessoas que estão trazendo a desordem para dentro da nossa casa, estão trazendo desgraça, dor e sofrimento. Que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos entender o que fazer e a forma de fazer, ó Deus, para afastar essas pessoas
e para influenciar, ó Deus, a vida dessas pessoas a ponto de que haja transformação. Senhor, que os nossos filhos não sejam influenciados, ó Deus, mas eles sejam a influência. E que nós, como mães, como pais, ó Deus, possamos colocar no coração dos nossos filhos a verdade, ó Deus, a busca pela santidade, a busca, ó Deus, realmente pelo prazer eterno, ó Deus, e não pelo prazer momentâneo. Deus, tanta desgraça, tantas coisas acontecendo nessas escolas, ó Deus, fora das escolas também, que às vezes a gente não vê, Pai, que não passa nos noticiários, mas tantas coisas, ó Deus, têm acontecido com a nossa juventude, porque a nossa juventude está fraca, está enfraquecida de família, Senhor, está enfraquecida de mães presentes nos seus lares. Os filhos estão sendo criados, ó Deus, muitas vezes pela internet, pelo YouTube, ó Deus, aonde eles colocam, ó Pai, tudo o que querem, da forma que querem, as facilidades, e isso gera nos nossos filhos frustração, ansiedade, medo, pânico. Deus, tantas coisas têm entrado pelas nossas casas, ó Pai, tantas coisas, Senhor, nem sempre pelas portas. Sutilmente, ó Deus, pelas telas. Uma tela de celular, uma tela de computador, uma tela da TV, Deus. Tantas coisas têm entrado. Pai, ensina-nos como mães, ó Deus, como pais, a nos posicionar, Senhor. Dá para nós, ó Deus, a estratégia certa, dá em nosso coração, Senhor, a visão realmente, ó Deus, de que nós temos que tomar a rédea, ó Deus. Não é fácil, Pai, não é confortável, não é gostoso, ó Deus, mas nós precisamos de Ti, ó Deus, para colocar ordem na nossa casa. Ordem, o Senhor é um Deus de ordem, o Senhor é um Deus de organização, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de justiça. É isso que o Senhor é, Pai. Que nós possamos, ó Deus, resgatar, ó Deus, os nossos filhos de lugares, ó Deus, que às vezes nós nem sabíamos, ó Deus, que eles estavam. Abre os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Seja conosco, ó Deus. Nós te pedimos. Amém. Amém. Gente, nem sei porquê, né? Mas nosso Senhor me tocou muito agora falando referente aos nossos filhos, né? Claro que todo mundo viu aí a tragédia que aconteceu lá em Cambé, né? O que já aconteceu recentemente por aqui também, mas enfim, tantas coisas que têm acontecido, não é só isso, né? Isso é o final, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Isso já é o extremo da doença, né? Da maldade que está entrando, né? Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, mas que leva um filho a fazer isso? Que leva um homem, uma criança, um adolescente, um jovem a fazer isso, né? E eu tô para dizer assim que não tem outra coisa para dizer, a não ser que, assim, que a culpa é dos pais. A culpa é dos pais. Em muitas coisas. Não adianta a gente falar assim, ai, nossa, porque aí eu vou me sentir mal, porque quer dizer que se meu filho fizer alguma coisa. Gente, é muito difícil. É muito difícil a gente ter um filho num nível de estresse desse, num nível de opressão desse, dentro da nossa casa, e a gente não perceber que o nosso filho é ausente da mesa quando a gente está servindo alguma coisa, é ausente de palavras quando a gente está sentado em uma reunião, ali no nosso tempo, momento familiar todos os dias. É muito difícil você perceber que seu filho está doente, porque isso é uma doença, né? Sem que você esteja ali com ele naquele momento, naquele cuidado. Se você está presente na vida do teu filho, se você está presente, seja à noite, eu trabalho durante o dia, mas à noite, dedique 15 minutos todos os dias para se reunir em volta da mesa, ou que seja no sofá, ou que seja no quarto de cada um dos filhos, sabe? Tenha um momento de comunhão. Mas o meu filho não quer falar comigo, meu filho não olha para minha cara. Não vai ser no primeiro dia. Não vai ser no primeiro dia. A frieza que já está nesse coração, né, muitas vezes ali calcificado, principalmente na adolescência e na juventude, é a parte que a gente não consegue às vezes entrar no coração deles dessa forma, mas a gente não pode desistir. Uma coisa que eu já falei para vocês, né, lá atrás, vou repetir agora e já tá ficando um vídeo enorme, é sobre isso aqui, ó. Isso aqui chama-se pão diário, né? Isso aqui foi uma das coisas que fez com que a nossa família voltasse a se reunir realmente para poder estar falando, né? Hoje nós fazemos em forma de devocional, pego outro aplicativo, às vezes sigo por esses, que aí eu vou comprando novos, né? Porque esses daqui a gente
abençoa algumas famílias com esses daqui, e as pessoas e a gente acaba lendo aqui, aí tá falando: "Ó, seja você mesmo", um exemplo aqui, ó, vamos ver que dia 23 o que que falou. Eu li esses daqui esses dias para vocês. Ser liberto, né. Aí aqui tem uma leitura bíblica, aqui tem uma historinha que você pode ler e trazer para tua realidade dentro da tua casa, com os teus filhos, né. Você pega e fala: "Olha, nossa, comigo aconteceu isso", você lembra de algum exemplo e dá, e aí já aconteceu isso com você? Pergunta para o filho: "Ah, na sua escola não acontece isso, não tem aquilo", e aí automaticamente as crianças vão falando, os jovens vão falando, eles vão colocando para fora, e é o momento que você tem para exortar a sua casa, é o momento que você tem para edificar a sua casa. Todos os dias, tirar 5, 10 minutos não vai fazer a diferença na vida, assim, olha, na vida corrida de uma mãe e de um pai, mas na vida de um filho faz muita diferença. Um tempo de qualidade, um tempo realmente de mesa, um tempo de pé da cama, às vezes. Ah, beleza, não deu tempo na mesa, mas eu vou colocar meu filho na cama, sentar, fazer uma massagem no pé, enquanto você está fazendo uma massagem no pé do teu filho. Ah, mas ele não merece. Gente, a gente tem que pensar o seguinte, que essas sementes que nós plantamos no coração dos nossos filhos vão gerar fruto para as gerações futuras, né? Fruto para eternidade muitas vezes. Por quê? Porque eles vão buscar pessoas, os nossos filhos são mensageiros, nossos filhos nós não criamos para nós criamos para Deus. Então, assim, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, tá? Me perdoa, ficou um áudio muito grande, mas assim, tem muitas mães, muitos pais omissos, né? E não me considero uma mãe perfeita de forma alguma, mas o que eu precisar fazer pela vida dos meus filhos, para que eles não se percam, com certeza eu vou fazer como eu já fiz, né? Abrir mão do meu trabalho, abrir mão de muita coisa pela vida deles, e com certeza eu faria de novo, porque vale a pena, vale a pena. Hoje olhando o Pedro, olhando o Miguel, é família perfeita? Claro que não. Ah, eles são perfeitos, não pecam, não erram? Claro que não. Mas, nossa, comparado, infelizmente, com tantas coisas que a gente tem visto nesse mundo, eu sei que meus filhos estão muito longe de cometer algum tipo de coisa assim, sabe? Dentro do coração deles eu consigo sentir todos os dias. Por mais que às vezes, tem embocadura, às vezes fala uma coisa, fala outra, porque, né, eles têm sangue também circulando na veia, tem a personalidade de cada um deles, mas ainda assim eu vejo nos meus filhos um coração disposto a obedecer, disposto a amar, disposto a realmente estar ali, sabe, em Deus. Um coração que realmente olha para o próximo e vê como semelhança, imagem e semelhança de Deus, e não simples, sabe, simples ser humano, simples objeto de vantagem, né. Então, assim, realmente, gente, vamos olhar para dentro das nossas casas, não é fácil não, tem que ser bem intencional, porque tem dia que a gente não tem vontade de fazer, tá, não tem vontade, tem dia que eu faço de conta que eu não tô ouvindo, ai, mas graças a Deus aí o Espírito Santo vai lá e fala para o Mike: "Vamos fazer o devocional", aí a gente senta e vai fazer, aí tem dia que ele também tá quietinho lá ou fazendo alguma outra coisa: "Amor, vamos fazer o devocional", sabe. Os filhos são os últimos que lembram a gente de fazer o devocional, porque eles querem mais é que a gente esqueça, mas a gente tá sempre tentando lembrar. Então, assim, fica a dica, gente, não é, né, vamos olhar para dentro da nossa casa, porque nós vamos ser cobrados pelos nossos filhos. Um beijo, Deus abençoe, meu Deus, não brigue comigo. Tchau.